Olá pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo eu falei sobre como montar aqui uma apresentação do Mentimeter para fazer um jogo síncrono, né, nas atividades, nas aulas síncronas que a gente tem com os estudantes nesse momento de ensino remoto. Vou deixar aqui o link aqui no card para o primeiro vídeo, caso você não tenha visto. E agora eu vou mostrar como é que se vê como vai ser para o aluno antes de jogar, né? Antes de fazer a apresentação. É bom saber, né? É bom testar. Eu comecei testando com amigos, né? Eu dava o link para o pessoal e eles testavam comigo, mas isso depende do tempo de outras pessoas e não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso. Sei lá, se fazendo de madrugada não vai ter gente para testar. Então existe uma ferramenta chamada Preview, que fica aqui em cima, e ela mostra exatamente como vai ser para o apresentador, que somos nós, né, e para o aluno, para o estudante que está usando, para o usuário. Então, clicando aqui na ferramenta, aparece, né? Eu falei no outro vídeo que é uma ferramenta que se usa em duas telas, né? A gente transmite uma no Google Meet, por exemplo, a gente pode apresentar a nossa tela e vai aparecer essa aqui da esquerda, e essa da direita é a simulação do que vai ter na tela do celular do estudante, ou caso ele use uma tela mesmo de navegador do computador, apareceria isso aqui também, mas de uma outra forma, né? Mais parecido com essa aqui da esquerda, né? Em outro formato. Mas essa aqui da direita é o que aparece para o competidor, né? Não para o apresentador. A do apresentador é essa da esquerda. Então esse programa aqui, essa simulação, ela mostra mais ou menos como seria e também mostra como é interagir com, né? Então aqui à direita, quando eu botei o primeiro slide, né, diz aqui aula síncrona, tem o logo do Pedro II, e aqui do lado então existe a possibilidade, isso é programável, né, do estudante poder interagir, né, jogar um coraçãozinho, aí aparece, ó, clico aqui, aparece lá do lado esquerdo, o coraçãozinho foi registrado. Eu posso colocar um joinha para cima, um joinha para baixo e vai aparecendo ali, né, como se eu fosse um estudante e estivesse interagindo com a apresentação. Então fica simulado mesmo o que está acontecendo. Então a gente pode, seguindo aqui, né, ainda tem os controles aqui do apresentador aqui embaixo, a gente pode seguindo aqui na setinha da direita, a gente vai progredindo na apresentação. Então aqui, ó, o segundo slide é competição de perguntas. Então aparece aqui no celular do estudante, né, o nome do site e aqui, competição de perguntas. Exatamente o que está escrito no slide aparece ali. Esse é um slide só de texto mesmo. Então aparece a mesma coisa que apareceu antes, a possibilidade de interação com coraçãozinho, joinha e não mais do que isso. E seguindo mais um, aparece a primeira pergunta que, na verdade, antes de aparecer a primeira pergunta, aparece a possibilidade de eles colocarem o nome, né? Aí aqui não está dando o que realmente acontece, que é a possibilidade dele trocar de nome, mas aparece um avatar, né, um símbolo, um ícone, aqui no caso é um vulcão, mas é um símbolo aleatório que vai aparecer para eles e ele vai poder colocar o nome. Colocando o nome, aí vai ficar aqui, prepare-se para jogar João, por exemplo, né? Está dizendo, pergunta 1 de 5. Responda mais rápido para obter mais pontos. Então está dando as regras e está preparando a pessoa para o jogo. Aqui à esquerda é a tela do apresentador, né? E que a gente aguarda nessa tela quantas pessoas vão aparecer. E aqui embaixo à direita tem o número de pessoas que estão registradas nesse momento, que estão online no jogo. Então tem aqui uma pessoa que é o teste, né? Só sou eu mesmo. Mas caso a gente esteja numa turma de 20 alunos, por exemplo, aí aparece aqui um, mas vai crescendo e vai aparecendo outros ícones diferentes do vulcão, ou pode ser inclusive repetido, mas vai aparecendo aqui o número de pessoas, a quantidade de ícones referente ao número de pessoas que estão registradas para jogar. Então é sempre bom nessa tela esperar alguns minutinhos para ver quem é que vai entrando, enquanto o número vai crescendo. Digamos que sejam 20 alunos. Quando chegar a 20, ou a 19, ou 18, não sei quantos realmente vão jogar, a gente progride, né? A gente vai para o próximo. Aí diz aqui, né? Aperte Start para começar a tocar, né? A contar o reloginho. Então, se a gente apertar o Start aqui ou botar a setinha para o lado, começa o próximo slide, que é de pergunta, né? Então aparece a pergunta aqui e aparece a pergunta lá para o estudante e o tempo contando. E aqui ele lê a pergunta e seleciona uma resposta aí. Eu cliquei na segunda e aí, ó,
na tela da apresentação aparece a quantidade de pessoas, ou a porcentagem, dá para mudar isso, de pessoas que clicaram em determinada opção, aparece a resposta certa e as erradas, né, marcado aqui, e para o estudante aparece somente que ele errou ou acertou, e os pontos vão aparecer no próximo slide, os pontos que ele fez, né. Próximo slide, isso também é configurável, pode não acontecer dessa maneira, é uma tabela que aparece todo mundo e a pontuação de todo mundo, e é uma pontuação animada, né? Então vai crescendo aqui de acordo com a pontuação. Eu errei essa questão, vou mostrar como é que é ele acertando uma questão. E aqui aparece para ele, ó, você está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar porque só tem uma pessoa, né? Mas aparece a classificação atualizada aqui na tela projetada, na tela compartilhada do apresentador, e aparece somente o lugar que ele está e a pontuação que ele fez total até agora na tela dele. Então, para ele saber quem é que está na frente e quem está atrás, ele precisa ver a projeção do professor, né, do apresentador. Mas se ele não tiver a possibilidade, isso acontece porque nem todos os alunos têm duas telas, né, tem computador e celular para fazer, ainda mais nesses tempos de pandemia que todo mundo, muita gente está fazendo trabalho remoto, né, então tem que compartilhar os recursos tecnológicos, né, o computador, o celular. Então nem sempre ele vai ter duas telas. Então ele pode jogar só na dele que ele vai entender o que está acontecendo. É importante saber disso porque tem outras ferramentas como o Kahoot, que é muito popular também, mas isso não acontece no Kahoot, não aparece a pergunta. Vou botar aqui o próximo slide que vai aparecer a pergunta novamente. No Kahoot não aparece a pergunta, aparece somente as opções e não aparece nem sequer o texto das opções. Aparece somente 4 opções, com cores e formas, não aparece o nome das opções. Então, vamos acertar aqui a questão para ver como é que fica. Ó. Vamos ver como você saiu. Aparece a quantidade aqui de tempo que ele gastou, né? Aparece agora a resposta correta, né? Na tela do professor está lá quem acertou, inclusive a pessoa aqui, o estudante. E agora aparece, né? Carrega o resultado e aqui tem a telinha animada de quantos pontos essa pessoa recebeu. E ó, aparece inclusive aqui quem foi o mais rápido, como só tem uma pessoa, é só ela, né? Aparece a pontuação aqui e a colocação para este estudante, para esta estudante. Então, como eu estava dizendo sobre o Kahoot, essas opções, da forma que aparecem no Mentimeter, não aparecem no Kahoot. Então, quem tem só uma tela não consegue jogar. Precisa da apresentação e da tela. Precisa das duas coisas, né? Da tela do celular e da apresentação projetada ou compartilhada. O Kahoot foi feito provavelmente para apresentações presenciais, né? E o Mentimeter, não sei se foi feito para isso ou não, mas ele tem essa possibilidade de você fazer ele à distância sem precisar de duas telas, tá? Então está aí o tutorial, espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.